Glória a Deus. Pessoal, é muito bom estar aqui nessa casa novamente, né? Depois de algum tempo, né? Já ministrei aqui na El Shaddai algumas vezes e é muito bom estar aqui. Meu coração se alegra em poder estar nesse lugar, rever alguns amigos, né? Agradeço aí pela oportunidade. Meus irmãos, e orando ao Senhor nessa semana, buscando algumas coisas diante dEle. E o Senhor falou fortemente ao meu coração em cima de uma palavra, porque essa geração, ela tem sido fortemente influenciada, né? E nós vivemos um tempo onde, nesse tempo de pandemia, nós vemos a internet dominando, né? Essa geração tem sido dominada pelas redes sociais, dominada, né, pela internet, por tantas outras áreas de influência. Sabe, eu achei interessante que essa semana eu li um livro, e esse livro fala um fato interessante que aconteceu nos Estados Unidos, e eu fiquei pensando se essa também não é a nossa realidade. O autor do livro conta um momento onde, nos Estados Unidos, há algum tempo atrás, começou-se a difundir no país uma ideia de que se a grife de roupas Hollister começasse a dizer para os jovens que respirar não é legal, eles contaram que mais ou menos 92% dos jovens e adolescentes do país iriam morrer. Sabe, é um exemplo bem extremo, é algo bem extremo, né, para dizer simplesmente que aquela geração tem sido dominada por pensamentos desse mundo, que aquela geração tem sido completamente influenciada e aquela indústria de roupas tem ditado as regras de como essa geração tem que andar. Sabe, quando eu ouvi isso, quando eu li isso nesse livro, eu fiquei pensando, será que não é essa também a nossa realidade? Será que nós também, como brasileiros, maranhenses, imperatrizenses que somos, não temos sido, de repente, influenciados também por algumas situações, por algumas coisas desse mundo? Sabe, o mundo ele quer nos influenciar com filosofias e pensamentos. O mundo ele quer enxertar dentro de nós uma cultura, um pensamento, e a grande esmagadora maioria desses pensamentos, eles vão totalmente contra os princípios do reino de Deus. O mundo tenta, de todas as formas, sufocar aquilo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações. E você que é jovem que está aqui nessa tarde, você que é adolescente que está aqui nessa tarde, o mundo ele quer apagar a chama que o Espírito Santo acendeu dentro de você. E quantas vezes muitos de nós temos permitido que isso aconteça? Quantas vezes muitos de nós temos deixado que esse fogo que o Espírito Santo colocou dentro de nós seja apagado por pensamentos, por filosofias desse mundo? Sabe, é bem interessante, irmãos, que o diabo ele não quer mais tirar uma geração de dentro da igreja. O diabo agora ele tenta deixar os jovens dentro da igreja, mas com um pensamento lá fora. O diabo agora ele tenta deixar os jovens na igreja, mas com a mente cheia de coisas que afasta eles da presença, mesmo estando dentro da igreja. Sabe, eu trago para você uma palavra que fica lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 35. Essa palavra falou fortemente ao meu coração, dentro disso que eu falo com os irmãos essa tarde. Marcos capítulo 6, versículo 35 diz assim: já era tarde, e por isso os discípulos se aproximaram dele, no caso de Jesus, né? E disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Agora eu gostaria de ir com você lá para Marcos 8. Pule aí 2 capítulos. Marcos 8, versículo 1. Diz o seguinte: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho. Irmãos, essa palavra me chamou a atenção porque em Marcos 6,
os discípulos olham para a realidade daquela multidão e algo incomoda o coração deles. E a palavra diz, como nós lemos, que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, essa multidão está com fome, eles não têm nada para comer. E aí é onde Jesus faz a primeira multiplicação de pães. Sabe, o interessante é que no segundo texto que nós lemos, 2 capítulos após, o mesmo quadro, a mesma multidão, o mesmo Jesus, a mesma situação, mas agora os discípulos estavam apáticos, porque agora o próprio Jesus teve que chegar e dizer: olha, essa multidão está sem comer. O que eu aprendo com isso, irmãos? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração já está longe daquilo que o reino de Deus nos pede para estar. Esses discípulos, eles estavam ali ao lado de Jesus, e em um primeiro momento, eles olharam para a necessidade daquela multidão, eles viram aquela necessidade, eles chegaram diante de Jesus e falaram: Jesus, eles não têm nada para comer. No segundo momento, logo após, eles já estavam apáticos. Primeiro eles veem a necessidade da multidão, depois eles não veem mais essa necessidade, é Jesus que vê a necessidade. Os discípulos chegaram numa zona de conforto. E quantos de nós estamos nessa zona de conforto dentro da igreja? Não vemos a necessidade daqueles que estão à nossa volta, não vemos as necessidades que gritam no reino. Muitas vezes está muito confortável estarmos dentro da igreja, estarmos dentro de uma célula, se preocupando com as nossas vontades, com os nossos desejos. E às vezes dentro da igreja estamos perdidos, assim como esses discípulos estavam ali ao lado de Jesus, mas já não tinham mais foco no reino. Então Jesus, ele tem chamado essa geração para colocar o seu foco no reino, para colocar o seu foco onde verdadeiramente ele nunca deveria ter saído. O seu foco tem que ser o reino de Deus, o seu foco não tem que ser as coisas desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo não pode viver dentro de nós, geração. Essa geração tem permitido que o mundo venha e faça morada dentro deles, mas nós precisamos tirar o mundo de dentro de nós. Nós precisamos tirar essas filosofias do mundo de dentro de nós, e nós precisamos adquirir uma responsabilidade no reino. 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E esse texto falou muito comigo no dia de hoje, porque nós temos uma geração de meninos dentro da igreja que precisam acordar para essa realidade, precisam acordar para esse reino e precisam fazer dessa palavra o seu guia. Eu preciso deixar de ser menino. E é interessante que Paulo aqui não fala quando eu deixei de ser menino eu me tornei adolescente, ou quando eu deixei de ser menino e me tornei jovem. Não, ele fala quando eu deixei de ser menino e me tornei homem. Paulo aqui está descartando ou negligenciando ou desprezando os adolescentes ou os jovens. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, quem não é mais menino precisa ter responsabilidade. Se você não é mais um menino, você é um adolescente ou você é um jovem, você precisa ter responsabilidades. É isso que Paulo estava falando com essa geração aqui, e é isso que Deus fala conosco hoje. Nós precisamos ter responsabilidades no reino de Deus. Aquilo que você tem feito, faça da melhor forma. Era isso que Paulo estava falando aqui. Olha, vocês precisam adquirir responsabilidade de homens. Deixem de ser meninos. Se você é um adolescente, você é um jovem, deixe de ser menino e adquira responsabilidades que o reino de Deus requer de você. João 12:8 diz: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É o que Jesus estava falando. Ele estava dizendo assim: olha, eu nem sempre vou estar aqui ao lado de vocês, vai chegar um momento que eu vou para o meu Pai, e vocês precisam assumir a responsabilidade do reino aqui na terra. Jesus deixou conosco a responsabilidade de estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Então, se eu vim fazer algo aqui nessa tarde sobre a sua vida, é lhe chamar para uma responsabilidade no reino. Ei, você tem uma responsabilidade no reino. Ei, você tem uma responsabilidade no reino. Você precisa assumir essa responsabilidade no reino onde você está.
Sabe, eu trabalho em uma escola e como eu vejo ali o diabo tentando afastar essa geração daquilo que é o propósito de Deus. Mas Deus, Ele nos chama para adquirirmos responsabilidade no reino, pegar essa responsabilidade para nós e dizer: eu vou sim viver o reino de Deus aqui nessa terra. Eu não vou fazer como esses discípulos que estavam ali ao lado de Jesus, mas que negligenciaram algo tão importante que era o cuidado com aqueles necessitados. Eu vou ter responsabilidade no reino. Se você tem uma célula, faça ela da melhor forma. Se você ministra louvor, ministre da melhor forma. Se você canta, cante da melhor forma. Se você limpa a igreja, limpe da melhor forma. Se você serve os pobres, sirva da melhor forma. O que você faz, faça o melhor para Jesus, porque Ele é digno e Ele lhe chama para essa responsabilidade. Essa geração precisa se levantar nesse tempo para resplandecer a glória de Jesus e estabelecer o reino dele sobre essa terra. Em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar.